Foi lançado hoje em Lisboa o livro Os Donos Angolanos de Portugal, da autoria de Francisco Louçã, João Teixeira Lopes e Jorge Costa. Revela de uma forma sistematizada uma rede de interesses económicos e políticos entre os dois países. É um trabalho de investigação que denuncia ligações perigosas da elite angolana a altos dirigentes e empresários portugueses. Um livro que se antevê polémico porque revela nomes de antigos governantes portugueses, empresários e dirigentes dos dois países. O investimento angolano está presente de forma intensa em setores fundamentais da economia portuguesa, como a energia, a banca, as telecomunicações e também a comunicação social. São nossos convidados esta noite para falar precisamente deste livro Francisco Louçã e João Teixeira Lopes. Boa noite aos dois, obrigado por terem vindo. Começamos pelo Francisco Louçã. Este é um trabalho, e dizem os três autores, que resulta de uma longa investigação com base em factos concretos, portanto uma investigação que foi minuciosa e rigorosa. Mas não deixamos de ter aqui três pessoas com ligações ao Bloco de Esquerda. Há também aqui uma perspectiva política com uma carga ideológica sobre as relações entre Portugal e Angola. Bem, nós temos ideias e, portanto, exprimi-las com clareza, mas este não é um livro de interpretação política ou de discussão sobre a diplomacia dos países, não é um ensaio. É um livro de investigação académica, científica, rigorosa, a partir do conhecimento em que se combina a economia com a sociologia e que se combina a história concreta, para fazer o que nunca tinha sido feito em Portugal, que é um levantamento detalhadíssimo do que é hoje o panorama das relações, de como se aplicam os capitais angolanos, enfim, que são tutelados por uma família, por um grupo à volta da elite do regime presidencial angolano, e como se aplicam em Portugal em alguns setores estratégicos, ou historicamente, no caso da energia, na aliança com a América Mori, ou muito intensamente agora noutros setores, como a banca ou como as telecomunicações, através do acordo com Belmiro de Azevedo para a compra da zona, ou também na comunicação social, como chamou a atenção na sua peça. E isso é uma mudança, porque não se trata de um investimento normal. Nós gostávamos de um investimento que criasse emprego. Aqui trata-se da aplicação de uma renda financeira que vem do petróleo de Angola em bens públicos portugueses, que são estratégicos, aliás, dirigidos politicamente, porque é um governo que faz estas escolhas, e que muda a configuração da estrutura social portuguesa, porque determina os principais bancos privados portugueses, determina uma grande parte das telecomunicações, determina um bem essencial como a energia. Foi isso que nós quisemos analisar. Há aqui uma questão de fundo que não tem a ver especificamente com Angola, que tem a ver com o facto de defenderem que os bens estratégicos nem devem sair sequer da esfera pública. É uma questão claramente ideológica, uma perspectiva política. E há outra questão que é se nós temos ou não condições, nesta altura, com a crise que está instalada em Portugal, de manter de facto a posse desses bens estratégicos. Bem, disso o livro não trata, porque é uma questão já mais geral sobre a economia portuguesa. Mas repare que os países que nos compram esses bens estratégicos não vendem os deles. A China, que compra a energia em Portugal, não privatiza ou não vende a potências estrangeiras a energia e a eletricidade da China. E Angola não vende o petróleo angolano. No entanto, compra a Galp em Portugal. Portanto, entendamos bem. Isto não é bem provavelmente não precisou de vender e nós, se calhar, não conseguimos manter. Era esta a minha questão também. Pois, mas repare, nós não podemos cair numa espécie de tudo se equivale. Temos que ter algumas prioridades. E se colocar, de um lado, princípios como a democracia, o debate público, a liberdade das ideias, e do outro, a questão dos interesses, nós temos, obviamente, que lutar sempre pela liberdade das ideias e por aquilo que deve ser o debate público livre, organizado, frontal. E é isso que nós tentamos fazer no livro. Mas são também os senhores no livro que admitem que os capitais angolanos, e a expressão é, providenciam o financiamento de necessidades imediatas, recapitalizando bancos e empresas. Isso é um facto. Há aqui um estado de necessidade que justifica a entrada dos capitais. Isso é um facto, ou seja, Portugal tem um problema de liquidez. Angola tem liquidez financeira. Agora, a questão toda é saber que enquadramento é que se dá a este tipo de relacionamento. Se o relacionamento é feito com base na expoliação de um povo, aquilo a que o José Eduardo Santos chamava, utilizando um termo vagamente marxista, a acumulação primitiva do capital. Ou seja, uma acumulação que é feita sem lei nem roque, sem obediência ao Estado de Direito, sem obediência àquilo que deve ser a própria regulação internacional dos capitais, então aí, evidentemente, nós temos que discutir esses assuntos. Não vale tudo. Isto é, não é por estarmos numa situação de grande necessidade que a salvação dos aflitos, nós, justifica que exista, por exemplo, um silêncio institucional enorme sobre aquilo que é a violação dos direitos humanos em Angola, sobre aquilo que é corrupção, sobre aquilo que é a própria ligação altamente promíscua, como nós demonstramos, entre a elite portuguesa e a elite angolana. E já agora deixe-me só referir um aspecto que é
importante é que as fontes deste livro são fontes públicas. Qualquer outro investigador que pretenda testar, por assim dizer, o percurso que nós aqui apresentamos, tem a possibilidade de o fazer, porque as fontes são disponíveis para qualquer pessoa. É uma questão, obviamente, de as cruzar, de as analisar, de ser rigoroso, de ser fiel. É claro que nós temos ideias e temos uma orientação, uma perspectiva, isso é evidente. Mas é rigoroso sob esse ponto de vista. Francisco Louçã, pegando no que disse o João Teixeira Lopes, quando se abre o investimento ao estrangeiro, é possível discriminar o que é bom e mau investimento relativamente à origem do dinheiro? Ou seja, se forem suíços e britânicos não faz mal, mas se forem brasileiros, angolanos e chineses já há um problema. Isto é possível fazer desta forma? Não, nem deve ser feito. Nem deve ser feito. Eu acho que os investimentos portugueses em Angola ou angolanos em Portugal são todos bem-vindos. Quando criam emprego, quando criam tecnologia, quando criam capacidade, quando melhoram as relações económicas ou a vida das pessoas. Do que nós estamos a falar, no entanto, é de uma outra coisa. Nós fizemos um inventário da história empresarial, dos trajetos de todos os governantes portugueses para um trabalho de investigação que estamos a fazer há vários anos e que vamos concluir agora. Os burgueses. O novo livro que há de aparecer em breve nas bancas. Com outras características, com um conjunto de investigadores. E chegaram à conclusão que Angola merecia um livro específico. Achámos que merecia e depois desenvolvemos-lo muito. Aliás, um jornalista em Portugal, o Celso Filipe, vice-diretor do Jornal de Negócios, já tinha feito um livro interessante sobre Angola. Nós quisemos estender muito esta análise para a tornar absolutamente completa. E acho que é o que conseguimos. Mas nós encontramos 27 ex-governantes portugues que são hoje administradores ou até presidentes de empresas de capital angolano, incluindo, veja só, num banco importante, o ex-presidente do Instituto de Cooperação, ou seja, que regula os investimentos portugueses, ou ex-ministros dos negócios estrangeiros, 2 pelo menos. E, portanto, nós percebemos que há, na forma como o regime angolano, que é dirigido e que tem uma cabeça muito restrita, porque é uma família, porque é uma pessoa, porque são os seus filhos que utilizam os bens públicos angolanos, enfim, a renda petrolífera angolana para estes investimentos e para a criação das suas empresas, enfim, mais alguns, o Álvaro Sobrinho na banca, o Copelipa em alguns investimentos industriais ou alguma propriedade fundiária. Isabel dos Santos, Manuel Vicente, António Mesquita, José Leitão. Exatamente, sobretudo esses. Quando nós vemos a forma como eles atuam de uma forma muito política em Portugal. Isso faz de Portugal uma espécie de offshore de Angola para a reciclagem deste dinheiro que não poderia ocorrer em nenhum outro país, porque nenhum outro país venderia os órgãos de comunicação social a uma empresa pública ou diretamente tutelada por um regime qualquer que ele fosse. Fosse chinês, fosse outro qualquer. O New York Times dificilmente será vendido a capitais chineses, há um grande debate hoje nos Estados Unidos, e é uma empresa privada. Agora, quando se fala da privatização da RTP ou da Antena 1, a que capitais angolanos foram concorrentes, percebemos porque é que houve a compra de vários jornais, e isto é uma parte de um bem público que é a comunicação social, e em nenhum outro país da Europa seria possível os capitais angolanos comprarem estes bens. João Teixeira Lopes, há setores estratégicos em risco. É uma afirmação vossa, uma conclusão que resulta deste livro. Está em causa também a soberania nacional, tendo em conta o peso. Ou seja, é natural que entre dois países, como Portugal e Angola, com ligações históricas, existe uma interligação entre os negócios, entre os empresários, porque se estabelecem, de facto, relações de amizade e de confiança. Mas, neste momento, já estamos com um peso tal que está em causa a autonomia e a soberania nacional. Sim, há esse risco. E há o risco também de estar em causa, se quiser, a qualidade e a intensidade da nossa democracia. Repare, quando, de facto, o investimento angolano em Portugal é estratégico, setor das finanças, telecomunicações, comunicação social, e quando, além do mais, ele tem este uso político, isto é, quando ele é pensado para condicionar decisões, quando ele é pensado para recrutar personalidades importantes que vão ter uma influência decisiva nos processos de escolha, nos processos propriamente políticos, então evidentemente que é a questão da soberania que está em causa. É questão de soberania porque são setores hoje absolutamente fundamentais. Francisco Louçã hoje dizia que as telecomunicações equivalem ao exército, uma espécie de substituto funcional do exército hoje em dia, isto é, tem o peso que teria um exército em tempos idos para assegurar a soberania nacional, e a questão da democracia.
Quando nos perguntam se temos medo das reações que este livro pode provocar, e essa tem sido uma pergunta recorrente, eu estranho, porque há não há que 200 ter mil medo. portugueses neste momento com negócios, Claro, mas em Angola a questão é mas isso não pode, de maneira nenhuma, condicionar o debate político. Condicionar o debate político. Caso contrário, nós não vivemos em democracia. É que fique bem claro, isto não é um... Os defensores desta relação tão intensa com Angola defendem-na pelo facto de haver, de facto, grandes empresas em Portugal e muitos empresários que hoje sobrevivem à conta dos negócios que fazem também em Angola e não apenas no sentido inverso. Esta é uma perspectiva que tem também alguma validade. Sim, mas porque é que uma coisa tem que colidir com a outra? Ou seja, por que razão é que o peso dos interesses, dos negócios e da realpolitik, por assim dizer, nos faz fechar os olhos à morte de ativistas que foram raptados e assassinados? Ou porque é que isso nos faz fechar os olhos àquilo que é, se quiser, a própria usurpação de um direito de debate, de confronto de ideias ou de opinião, que até se está a verificar em Portugal? Não temos que colocar em combate essas duas questões. Entendamos bem, havia 500 mil de portugueses na África do Sul e Portugal condenou o apartheid. E esses portugueses beneficiaram do facto do apartheid ser combatido e Mandela tornar-se o primeiro presidente da África do Sul e democratizar o país. Há centenas de milhares de portugueses na Venezuela e os atuais governantes, bem me lembro deles, como criticavam o anterior presidente, Hugo Chávez. Ou seja, as relações diplomáticas entre os países... está com o novo presidente. Está hoje, é verdade, está hoje, mas lembra-se do que ele dizia antes. Todos nos lembramos. Pois é, mas enfim, o flip-flop das posições políticas não nos deve fazer esquecer que é preciso alguma coerência. E a coerência tem que ser respeitar os portugueses que estão em Angola, respeitar os angolanos que estão em Portugal, respeitar os dois povos. Cada povo escolhe... Mas sem pôr em causa os bens estratégicos nacionais. Bom, nós estamos a falar de Portugal. Repare, os angolanos escolhem o seu governo, escolhem a sua lei e não é isso que nós estamos a discutir neste livro. O que nós estamos a discutir é que há uma permeabilidade das estruturas institucionais portuguesas e um interesse imediato de alguns setores económicos em Portugal que subordinam a sua obrigação de desenvolvimento económico à e que leva a uma excessiva interesses. subserviência política de Lisboa relativamente a Luanda. Ou seja, quando há um ministro dos Negócios Estrangeiros que aparentemente sem autorização do seu governo faz um pedido de desculpas diplomático porque a justiça portuguesa estaria no exercício das suas funções a fazer uma investigação sobre personalidades queridas ao regime, isso diz tudo sobre esta realidade. Agora, entendamos bem do que é que nós estamos a falar. Nós contamos a história neste livro de vários personagens, a história detalhadíssima de cada um deles, em Portugal ou em Angola, e da forma como operam estes interesses, e vemos que há empresários que subordinam esta lógica e outros que não. Agora, veja o caso, por exemplo, um caso que foi muito discutido em toda a imprensa internacional. Abriu telejornais. Foi o mandato de captura internacional da Interpol contra o jornal Kangamba, que é membro do Comitê Central do MPLA e, aliás, um dos seus responsáveis provinciais de Luanda. O jornal Kangamba tinha sido membro do Comitê Central, era general, já depois da guerra, e foi preso e cumpriu pena de prisão por ter tentado enganar financeiramente o exército angolano. Foi recuperado, casou com uma sobrinha do presidente e, portanto, está dentro deste núcleo. A justiça brasileira emitiu um mandato de captura por considerar, por o acusar, veremos o que diz o julgamento, de ser o chefe de uma rede de transferência de prostituição entre Portugal, entre o Brasil e Portugal, e o Brasil e Angola. Uma investigação que está em curso, com uma investigação em curso. A justiça francesa também pediu um mandato de captura, porque encontrou um carro com 3 milhões de euros na mala, enfim, e não há uma justificação para isso. Portanto, o que nós vemos é que esse carro vem de Portugal. De novo, uma investigação em Portugal sobre de onde é que vem esse dinheiro e o que é que ele estava a pagar. Quando há uma elite que pode ter toda a impunidade, pode ter o dinheiro que quer e usá-lo como quer, é evidente que há uma proteção essencial do bem público, que é a qualidade da democracia, a transparência das decisões, e, portanto, nós não podemos, de forma nenhuma, permitir esta digamos, diluição da democracia perante esta informação. O Francisco Louçã foi contra a entrada dos chineses no Porto de Sines, foi também contra a entrada na EDP. Neste livro falam negativamente de um triângulo dourado, Lisboa, Luanda
e Brasília. Inclui o Brasil e também a China nesta questão do perigo para a democracia portuguesa com a vinda de investimentos estrangeiros localizados e que podem pôr em causa, de facto, os nossos bens estratégicos? Não é uma desconfiança a priorística, se quiser, em relação ao investimento estrangeiro. O que nós aqui desvendamos, porque essa é a questão, e já agora é sempre melhor conhecer do que desconhecer, porque conhecer dá-nos os instrumentos para, por exemplo, fazermos o que aqui estamos a fazer, que é debater, que é conversar. Importa conhecer a origem do dinheiro, importa conhecer em particular como é que, por exemplo, os donos de Angola nos levam aos donos de Portugal e vice-versa. No caso do Brasil, é conhecida o envolvimento de José Dirceu, condenado já no caso do Mensalão no Brasil, com vários esquemas de corrupção que envolviam Angola e que envolviam Portugal. E alguns, inclusivamente, alguns governantes são falados, e há investigações, ex-governantes, como é o caso de José Relvas, são falados como fazendo parte dessas ligações muito pouco claras. Ora, nós temos que, pegando em fontes públicas, volto a dizer, mostrar as conclusões a que chegamos, e elas são sujeitas a debate e a verificação por parte de outra. Agora, a verdade é esta. Começa numa ponta a burguesia angolana e encontra na outra ponta a burguesia portuguesa num entrelaçamento que não se encontra ainda no que diz respeito, por exemplo, à China, nem no que diz respeito ao Brasil, em que são setores mais localizados e em que não há, se quiser, aquela orientação estratégica política. Com a China há outro fenómeno, ou seja, temos os chamados Golden Visa, com os chineses a comprar em massa casas de luxo em Portugal e a ocupar, entre aspas, evidentemente, grandes zonas do país onde estão a instalar praticamente, e vamos usar aqui uma expressão evidentemente figurativa, Chinatowns. Mas sem aquela estratégia, mas sem aquela orientação política de regime, como acontece no caso. É diferente, estamos a falar de coisas diferentes. Não, que as comunidades se agrupem, eu compreendo, os portugueses também se juntavam em Paris, eram portugueses pobres, viviam em Paris na imigração dos anos 60 e 70 e juntavam-se para se proteger, com certeza. Mas enfim, por onde vivem, isso não é a nossa questão, nós não queremos ter nenhum preconceito ideológico sobre isso. É diferente aquilo que se pode designar como o perigo do investimento chinês e brasileiro em Portugal relativamente ao angolano? Nós não generalizamos, não falamos em geral de perigo de investimento. Se o investimento cria emprego, se esse emprego é qualificado, se respeita as pessoas, isso é uma enorme vantagem. Pode trazer tecnologia, pode trazer competências, pode trazer capacidades. Tanto investimento português em Angola, como investimento angolano em Portugal, como chinês, como inglês ou o que seja. Nós estamos a falar de uma outra coisa diferente. É que há, evidentemente, um contencioso histórico entre Portugal e Angola foi vítima. Foi vítima de uma longa ditadura, foi de um longuíssimo colonialismo. E eu percebo que haja enfim, uma discussão importante sobre isso. Mas quando nós lemos os melhores escritores angolanos, que são, aliás, dos melhores escritores da lusofonia, o Pepe Tela, o Onde Já Aqui Agora, com os Transparentes, o Pepe Tela com os Predadores, ou com outros livros, todos eles nos falam da obsessão da autojustificação do governo angolano sobre a acumulação primitiva, ou seja, formar uma elite em torno do presidente que tem o dinheiro do país para o investir onde quiser, para se garantir para o futuro e não para proteger o seu povo. E este tipo de relação, nós chamamos a atenção porque nenhuma ex-potência colonial estabeleceu uma relação deste tipo com o E dizem também país. que o Bloco de Esquerda é o único partido que não tem este tipo de relações e por isso não se silencia. Nós dizemos outra coisa. Nós dizemos... Todos os partidos portugueses têm relações com Angola. Têm relações com Angola. Bom, haverá outros que possam não ter, mas os grandes partidos conhecidos têm todas relações diferentes. O Partido Comunista tem uma relação histórica com o MPLA, quando apoiava a luta pela independência, e honra-lhe seja feita. Claro que o MPLA já foi um partido marxista-leninista, é hoje um partido pró-americano, é um partido, enfim, pró-liberal e muito ligado ao capital financeiro. E, portanto, é difícil compreender como é que a relação se mantém. O Partido Socialista tem uma relação porque o MPLA faz parte da Segunda Internacional, faz parte da mesma Organização Mundial. E no último congresso do MPLA, Moraes Sarmento foi um dos oradores de fundo. Paulo Portas é recebido com um tapete vermelho. Portanto, há uma relação muito próxima de vários partidos de âmbitos diferentes, o que também dá uma ideia de como se distribui esta relação. Mas a nós interessa-nos, sobretudo, perceber o que se passa na forma direcionada, estratégica, meticulosa, como se procura comprar não uma empresa de produção, não uma empresa que produz carros,
Não há uma Volkswagen angolana, há uma Volkswagen alemã, não há uma Volkswagen angolana. O que há é a compra de ativos de empresas que já existiam para garantir rendas sem concorrência. Vamos à última questão, uma das questões que está a marcar a atualidade nacional. Portugal sai do programa de ajustamento financeiro no próximo mês de maio. Vê condições para um regresso aos mercados à irlandesa ou o programa cautelar anunciado pelo Presidente da República no primeiro dia deste ano é de facto inevitável? Essa questão do regresso à irlandesa parece uma narrativa, para utilizar uma expressão que agora está muito em voga, parece uma teia de encantar. Está visto que o regresso aos mercados é aquilo que temos assistido. Isto é um regresso a juros muito altos e, simultaneamente, sem qualquer reflexão nas condições de vida das pessoas. Se perguntar aos portugueses se veem sinais de regresso aos mercados, se o facto de se ter conseguido colocar dívida àquele montante de juros teve algum impacto nas suas expectativas, no rendimento disponível, verá que há uma dissociação muito grande entre esta história, que no fundo é uma tentativa de criar legitimidade para cortes que se adivinham ainda brutais este ano, no próximo, e não há propriamente um horizonte de fim desta austeridade infinita. É muito mais essa legitimação do que propriamente algo que possamos considerar concreto, real, e as pessoas sabem isso. Como, aliás, a sondagem da RTP provou precisamente sobre este ponto. Francisco Louçã dizia que se houve 25 mil milhões para poupar apenas 0,3%... Este ano, não é? Quer dizer, no conjunto do programa de ajustamento, o déficit foi reduzido de 6 ponto qualquer coisa, para 4,5, enfim, veremos com cortes de 25 mil milhões de euros. Com cortes, veja, o complemento solidário de idosos vai ser cortado, as pensões das viúvas foram cortadas, todas as pensões foram cortadas, todos os salários do público e do privado foram cortados. Mas não é positivo que Portugal esteja à beira de sair dessa circunstância, de abandonar o programa de ajustamento financeiro, como se costuma dizer, pelo próprio IP, e voltar aos mercados, ainda que seja com um programa cautelar, uma cidade assistida? Seria vantajoso se Portugal tivesse um sistema de financiamento que lhe permitisse não pagar juros insuportáveis. Um juro de 5% a 5 anos, com uma economia a crescer menos de 1%, quer dizer que estamos a substituir dívida que pagávamos a 3,5% por dívida que vamos pagar a 5%. Ou seja, nós estamos pior deste ponto de vista do que estávamos antes e estávamos a sofrer muito. Acho que é preciso uma outra ambição para Portugal, sabe? É uma conversa que podemos ter mais à frente, um destes dias no Grande Jornal da RTP Informação. Francisco Louçã, João Teixeira Lopes, boa noite. Obrigado aos dois por terem vindo.